Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre a questão da família. Efésios 5, versos 22 até o verso 31. O apóstolo Paulo, falando do relacionamento conjugal, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Penso que todos nós estamos acompanhando de perto a conspiração não mais velada, não mais subjetiva, não mais de bastidor, mas uma conspiração afrontosa, deliberada, acirrada, contra a mais importante instituição que Deus criou, chamada família. A família preexiste ao Estado, a família preexiste à própria igreja. Não há igreja forte com famílias fracas, não há nação forte destruindo-se os fundamentos da família. O que nos choca e nos deixa perplexos é que aqueles que deveriam defender a família parece que usam todas as armas e armas de grosso calibre para desconstruir a família, a partir de próprios órgãos governamentais que têm como responsabilidade cuidar da educação e da formação do nosso povo, até mesmo com recursos públicos, patrocinam cartilhas, materiais didáticos, infiltrando-os nas escolas, doutrinando crianças e adolescentes, atacando de forma afrontosa e deliberada esta vetusta, esta importante instituição divina que é a família. Hoje, o maior canal de televisão, que é uma das mais poderosas armas de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo, de forma idealizada, de forma consciente e deliberada, tem usado suas telenovelas para tentar minar os alicerces da família, para tirar da mente das pessoas o que é família, com a questão da ideologia de gênero.
ensinando que quando uma criança nasce, ela nasce neutra. É a cultura, é o meio que vai determinar se ela vai ser homem ou se vai ser mulher. Estamos assistindo uma tentativa gigantesca de se considerar normal a relação entre homem e homem e mulher, como se homem e homem, mulher e mulher pudesse constituir uma família e formar um casamento. Nós precisamos dizer em alto e bom som à nação brasileira, às autoridades constituídas da nossa nação, aos meios de comunicação de massa desta nação, ao Ministério da Educação e Cultura, aos formadores de opinião deste país, que nós permanecemos de pé, que nós permanecemos firmes e inabaláveis em crer que Deus instituiu a família, que Deus instituiu o casamento, e que dentro da visão de Deus, casamento é a relação de um homem e uma mulher, e que nós não abrimos mão desses valores que são milenares, e que hão de reger daqui para frente, ainda e por sempre, a nossa família. E portanto recorremos às Escrituras, porque para nós não é a cultura que legitima a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna um livro arcaico, a Bíblia não está em desuso, a Bíblia não se tornou obsoleta, ela é para nós a nossa única regra de fé e de prática. Mudam as culturas, mudam os homens, mudam as filosofias, a Bíblia continua sendo para nós a nossa norma de vida e de fé. É por isso que estamos abrindo a Escritura nesta noite. E notem comigo, no versículo de número 31, que Deus vai mostrar o que é casamento, o que é família. Não é um educador, não é um filósofo, não é um livre pensador, não é uma instituição humana, é o próprio Deus quem vai definir o que é casamento e o que é família. É a revelação da sua palavra. E notem comigo que o casamento tem 4 pilares, sem os quais a família entra em colapso. O primeiro pilar da família está aí no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Primeiro, o casamento é heterossexual. É a união de um homem com uma mulher. Não é a união de um homem com outro homem. Não é a união de uma mulher com outra mulher. O casamento, conforme Deus instituiu, é a relação de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher. Ele é heterossexual. Deus não criou um outro Adão para Adão. Quando Deus tirou Eva da costela de Adão, Deus não providenciou para ela uma outra Eva. O que a cultura moderna chama de amor, a Bíblia chama de paixão infame, de um erro, de algo antinatural, que tem conspirado contra os valores morais da nossa sociedade, que ao longo dos milênios foi um fator de decadência das civilizações.